Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Elisa Rios. Estou com saudade de vocês. E hoje é sábado e hoje eu vou para a igreja e resolvi fazer um vídeo aqui rapidão para vocês. Hoje eu vou contar a visão que o Senhor me deu hoje, tá bom? Mas antes, sem mais delongas, vamos ler Ezequiel, o capítulo 2, tá? Aí fala a vocação de Ezequiel, tá? Ele me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. No meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras. Não temas ainda que sarças e espinhos te cerquem, e tu habite com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são nação rebelde. E tu, porém, lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. A ti, porém, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a nação rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo. Estendeu-o diante de mim e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Vamos aqui ler rapidinho o 3. E ele disse-me: Filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à nação de Israel. Abre a tua boca, e ele me deu a comer o rolo. Abriu a minha boca e ele me deu de comer o rolo. Então me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche o teu estômago deste rolo que eu te dou. Eu o comi e era na minha boca doce como mel. A palavra do Senhor, ela é doce como mel, mas amarga. Ele então me disse: Filho do homem, vá à nação de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Tu não és enviado a um povo de fala estranha e de língua difícil, mas à nação de Israel. Não irás a muitos povos de fala estranha e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Certamente, se eu aos tais te enviara, eles te daria ouvido. A nação de Israel, porém, não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvido, pois toda a nação de Israel é obstinada e rebelde. Fiz, porém, duro o teu rosto contra o rosto deles, e forte a tua testa contra a testa deles. Fiz como diamante a tua testa, mais forte do que a perdeneira. Não os temais, nem te assombres com os seus semblantes. Embora seja nação rebelde, disse-me mais: Filho do homem, ponha no teu coração todas as minhas palavras, que te hei de dizer. Ouve-as com os teus ouvidos. Agora vá ter com os do exílio, aos filhos do teu povo, fala com eles, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então o Espírito me levantou e ouvi por detrás de mim uma voz grande
estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. Ouvi o barulho das asas dos seres viventes que tocava uma nas outras, e o barulho das rodas em frente deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu me fui, amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Vim aos do exílio que morava em Tel Abib, junto ao rio Quedar, e por 7 dias assentei-me ali, no meio deles, atônitos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus de Israel. A ti a honra, a glória, o poder, a majestade. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor leve essa palavra no coração daqueles que necessitam ouvir, Senhor. Daqueles que estão com corações sensíveis para a tua palavra. Mas a tua palavra diz que não importa se estão aceitando ou não a tua palavra, que são rebeldes, mas que ouça que a palavra seja pregada em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria falar para vocês sobre... vou relembrar para vocês 2 coisas. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu vi uma bomba atômica dentro de New York, né? Que a gente chama aqui Manhattan, que a ilha se chama Manhattan, e New York é a cidade. Então, eu vi uma bomba explodindo, e esta bomba, ela explodia, eu vi ela 2 vezes explodindo dentro de Manhattan. E quando ela explodia, eu saía correndo pro Brasil, entendeu? E ela tá dentro de uma mala. Deus disse, ela está dentro de uma mala. E as autoridades americanas vão pensar que é uma fuga de gás, mas é uma bomba atômica. Então, da segunda, essa foi a primeira, segunda que eu contei. Da terceira visão que eu vi, como eu falei para vocês, uma bomba atômica explodia aqui nessa área minha aqui de New York, New Jersey, e destruía tudo, os prédios todos, questão de segundo. Era um estrondo tão forte, tão grande, que todas as janelas dos prédios, elas voavam para fora, os prédios consumiam tudo. Então eu me achava dentro do prédio com 2 pessoas, e eu falava para 2 pessoas, vamos sair, e a pessoa dizia que não queria sair. E depois eu saía caminhando, me arrastejando debaixo dos fios de energia, de eletricidade, algo assim, e eu via um carro com 2 homens que eles estavam consertando parte de transformador de energia, e eles viravam carvão. Então eu via que aquela bomba atômica ela vai atingir até aqui na minha casa, porque como eu moro muito próximo de New York, eu moro 20 minutos de New York. Então vai ser várias bombas atômicas que serão que serão explodidas em todo o território americano. E quem vai explodir vai ser a mistura de China, Kim Jong-un, que é a mesma pessoa, como eu falei em outros vídeos que vocês talvez viram, e a Rússia. A Rússia vai mandar bomba atômica para esse país. Bom, lembrando que essas coisas que eu já tinha falado para vocês, mas agora já recente eu vou contar para vocês. Irmãos, eu estava deitada na minha cama normal, como era umas 7 e pouco da manhã, e eu não estava dormindo. Eu estava só pensando assim, levanto ou não levanto, tá muito cedo para levantar, o que vou fazer? Algo assim. E aí eu me peguei dentro de uma visão que eu vou mostrar para vocês. Eu via que eu estava numa mesa com o meu marido, com vários parentela minha, né, parentela da parte dele, e ele dizia assim para mim, vamos tirar o visto no consulado brasileiro, vamos preparar as papeladas toda para tirar o visto do Brasil, para podermos ir para o Brasil, porque não tem condição mais de estarmos aqui na América. E aí eu dizia assim, olha, eu não preciso de visto, pois eu sou brasileira e eu também tenho os 2 passaportes, então eu entro com um ou entro com o outro, né? Um dos 2 passaportes eu entraria no Brasil. Não se preocupe comigo, não precisa marcar, a não ser para os 2 filhos e para as outras pessoas que estavam conosco ali naquela mesa. Então ele estava preparando
essa papelada consulado, né? E comprando já as passagens para que a gente pudesse ir para o Brasil. Então, nesse intervalo, né, de compra, não compra, a gente conversando isso, e aí eu me via na cozinha com minha irmã. Minha irmã, ela é mais velha do que eu, ela estava aqui comigo. Inclusive, Deus já me deu várias visões dela aqui comigo, eu via ela várias vezes aqui comigo. Ela não acredita, mas eu disse, você vai vir pra cá. E aí, eu conversava com ela, eu dizia assim pra ela, nós estávamos sem eletricidade, não tinha eletricidade na casa, a casa estava meio escura. E aí, parecia que nós tínhamos comprado uma comida, era só arroz e feijão, e vinha um tomate inteiro. E aí eu dizia assim, nossa, nem para eles cortarem um tomate, não cortaram nem um tomate. Aí eu falava assim para minha irmã, eu vou cortar esse tomate para nós três, era um tomate para nós três. Só que a outra pessoa, eu não consigo lembrar quem era a outra pessoa, a terceira pessoa, eu só lembro de mim e da minha irmã, mas tinha uma terceira pessoa. Então, quando eu separava comida pra mim num prato, pouquinha, coisa pouca, e aquele tomate eu dividia, né, pra nós três, eu olhava pro céu. Quando eu olhava pro céu, eu via as nuvens, eu via uma cara enorme, uma cara de uma... A nuvem, ela formava uma cara de uma pessoa enorme, uma pessoa muito má, muito ruim. Ela tinha os olhos assim, bem grandes. E Deus falava bem assim para mim, naquele momento, os Estados Unidos da América vai ser atacado. E essa imagem que eu via nas nuvens, eu vi ela duas vezes, ou seja, quando Deus mostra duas vezes é porque ele está confirmando que vai acontecer. Então, eu via e eu dizia assim para minha irmã, os Estados Unidos da América vai ser atacado amanhã e o nosso voo é hoje. Vamos comer o mais rápido possível e lavarmos as vasilhas todas, né? Os pratos, tudo rápido, porque nós não podemos perder aquele voo. Se nós perdermos aquele voo, nós não vamos sobreviver. Então, quando eu falava isso para minha irmã, né? Eu tocava no botão de energia, a luz acendia. Sabe aquela lâmpada que vem em cima da mesa? Acendia e clareava nós três ali naquele exato momento. E aí nós terminávamos de comer e nós não íamos para lugar nenhum mais, porque se nós fosse, tínhamos que terminar de comer, lavar a louça e correr para o aeroporto para pegar aquele voo, porque nós tínhamos que ir mais cedo para o aeroporto, porque senão nós não conseguiríamos entrar dentro do avião. Então, irmãos, eu acordei assim, eu me despertei, né? Que na verdade, eu não estava dormindo. Eu me despertei, então eu vejo que é como se fosse um arrebatamento. E aí eu lembrava-me que o meu marido, toda a família do meu marido, todos os filhos, tudo, nós íamos para o sul do Brasil. Então, eu vejo assim como o arrebatamento da igreja, porque eu sempre orei para Deus. Quando Deus me mostrou essa bomba atômica explodindo em Manhattan, a primeira vez, eu disse, Deus, por favor, se tu me amas de verdade, antes dessa bomba ser explodida, o Senhor me tira daqui dessa nação. Então hoje, irmão, o Senhor me mostrou e me provou que Ele vai me tirar daqui dessa nação antes que a bomba atômica exploda. Eu vou ser tirada um dia antes eu vou sair daqui. E daí, irmãos, foi essa visão que o Senhor me mostrou, eu estando aqui com a minha irmã, né? E o Senhor me mostrou que vai ter várias bombas atômicas que vão estar explodindo. Eu via nas nuvens, era uma cara de uma pessoa, parecia uma pessoa, mas era um formato de uma cara de uma pessoa aí, com os olhos assim, sabe como aquele boneco assassino? Era nas nuvens, era como a cara daquele boneco assassino, entendeu? Que eu via duas vezes aquela cara lá. E aí, irmão, deixa eu te contar outra coisa. Outro dia o Senhor me mostrou, eu via Jesus descendo nas nuvens. Quando ele estava nas nuvens, eu olhava para ele, eu via ele abrir a boca só, ele só abria a boca. Quando ele abria a boca, irmãos, saía tanto fogo em toda a terra.
em toda a terra. Só ele abria a boca, eu via aquele monte de fogo saindo da boca dele e saía queimando tudo. Tudo aqui na terra. E aí o fogo passava aqui perto de mim e eu disse, Jesus de Nazaré, que é isso, meu pai? Que fogo é esse, meu Deus? E quase que pegava em mim o fogo, ainda pegou, né? Assim, nas minhas costas, assim, pegava um pouco. Eu falava, Jesus de Nazaré, eu não quero ficar aqui nessa época, meu Deus, me tira, meu Deus, porque é desesperador, irmão, é desesperador essas coisas. E eu vou falar para vocês sobre água agora também, eu vou falar para vocês sobre água. Eu vi, irmãos, eu não sei se eu contei em outros vídeos, eu tava aqui em casa e Deus abriu minha visão e eu olhei pro céu e eu vi um portão enorme, um portão de ouro. Sabe aqueles portão de casa, tipo casa de casarão, casarão grande, aquele portão, e ele se abria, quando ele se abria, o portão era de ouro, e as grades à volta dele também era de ouro, e esse portão ele tava no céu, e quando abria o portão, saía tanta água, mas tanta água, parecia assim, sabe quando dá... Tipo, mais do que uma cachoeira, era muita água, saía e tava vindo aqui pra terra, Então, como o Senhor já tinha falado pra mim, como eu falei pra vocês em outros vídeos, que Deus vai fazer um recolhimento de pessoas aqui na terra. É claro que eu tava pensando que fosse agora no Natal passado, porque Deus tinha falado que as pessoas iam preparar o Natal, mas não ia comemorar, não ia celebrar, então realmente eu estava pensando que era no Natal. Mas Deus falou que por causa dos escolhidos, ele adiou o tempo, já era para ter acontecido. Muitas dessas profecias que muitas das pessoas têm falado, não somente eu, irmão, várias pessoas, como pastores, como Deus tem usado várias pessoas, pequenos, grandes, todas as raças, cor, nacionalidade, Deus tem usado e tem falado sobre o arrebatamento, sobre a vinda dele. E Deus me falou o recolhimento. Agora ele vai fazer com essas águas, vai fazer um recolhimento. Eu vi, como eu falei para vocês, Israel, muitos mortos. Eu estava do lado de fora de uma funerária. E eu via muitos corpos de judeus, porque os judeus, eles não colocam dentro de caixão, né? Eles enrolam num pano e colocam dentro da sepultura, porque os judeus não usam caixão. Quem usa caixão é o ocidente, né? Os cristãos, mas os judeus não usam caixão, de jeito nenhum. E eu via aquele monte de mortos enrolados nos panos e enchia aqueles caminhão de mortos, irmãos. Agora, eu não sei se é lá em Israel ou se é aqui nos Estados Unidos da América, entendeu? Então, irmãos, vamos continuar orando, clamando ao Senhor, corra para os pés do Senhor, não venha caminhando, não venha correndo, porque a vinda do Senhor está bem próxima, vai vir a falsa paz, o anticristo está no poder já, só que ele não está sendo revelado como anticristo, mas a elite mundial sabe que ele é o anticristo, e ele ainda não está como anticristo, mas ele já está no poder, dominando algumas nações ele já está no poder. Vocês observem a política mundial. Eu vou dar mais uma pincelada para vocês. Vocês lembram da primeira visita do Donald Trump, que o Donald Trump fez? Foi a primeira Arábia Saudita, depois o Muro das Lamentações, e agora foi o Vaticano. Quando o Donald Trump entrou no poder, qual foi a primeira visita que ele teve, irmãos? O príncipe da Arábia Saudita e o primeiro-ministro de Israel. Tá faltando o Vaticano, tá? Então, irmãos, acordem. Para de dizer assim, que o anticristo é isso e aquilo. Irmãos, o anticristo é o que vai assinar o acordo de paz. Tá tudo acelerado para o acordo de paz. Então, depois que o acordo de paz for assinado, eu quero ver que alguém vai dizer assim, não é, imagina, ele é bonzinho. Outra coisa que está acontecendo no mundo,
Os pastores de igrejas estão se unindo ao governo do Donald Trump. Escuta, irmão, leia a palavra do Senhor, irmão. Leia a palavra do Senhor para vocês verem. O anticristo está no poder, irmão. Ele está no poder. Ele só não está reinando como anticristo, porque ele ainda vai receber um título de Mahdi. Entendeu? Ele ainda vai receber esse título. Aí sim, quando ele assinar o acordo de Abraão, que é o acordo de paz, que vai dizer que vai haver paz e segurança, aí sim, irmãos, aí sim ele é o anticristo. Então, lembra da estátua do Nabucodonosor, que eu falei para vocês também, que eu vi o Donald Trump aqui, e eu vi uma estátua saindo de dentro do Donald Trump, uma estátua dele. Ele alto, grande, saiu uma estátua dele, e a estátua, eu vi a estátua na frente da casa, ou era na Casa Branca, ou era da Suprema Corte, e ela girava, e quando ela girava, ela era hipnotizante. Todas as pessoas que olhavam para a estátua, elas ficavam hipnotizadas, que elas adoravam aquela estátua. Irmãos, então, acordem para Deus. Venha para os caminhos do Senhor, confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Fala para Deus, Jesus, eu te quero na minha vida. Eu não entendo, Senhor, mas eu quero a minha salvação. Salva-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Lava-me com teu sangue. Purifica a minha alma, Senhor. Purifica, Senhor. Porque a tua palavra diz que meu pecado pode estar vermelho como a escarlate, mas a teu sangue, Jesus, transformará ele na mais alva neve. Então, venha para os caminhos do Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para Deus. Porque só há salvação em Jesus. A palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, era esse vídeo que eu queria deixar para vocês. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe cada vida aqui. Que eu tô, mesmo que eu não tô fazendo vídeo, eu tô orando por vocês. Eu estou sempre clamando ao Senhor pelas vidas de vocês. Amém? Um beijo no coração e que o Senhor Jesus abençoe grandiosamente a todos vocês. Amém?